Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes do programa Tarde Total. Hoje, 5 de agosto de 2024, estamos aqui desenvolvendo mais um comentário do dia. O tema de hoje é o seguinte: água, inteligência artificial e meio ambiente. Meus queridos e minhas queridas, eu tenho encontrado muita gente pela cidade que ouve o nosso comentário, Wagner. O pessoal tem ficado atento a essa nossa mensagem aqui toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 3 horas da tarde, às 15 horas, tratando de um tema ou de vários temas que interessam ao povo de Itabira, à região do Pajeú, ao Brasil e ao mundo. Porque o nosso comentário aqui apresenta o lado da notícia que a grande mídia, televisão, rádio e jornais não abordam da forma como a gente aborda. Nesse sentido, hoje, para tratar desse problema da água, eu quero aqui mandar um abraço especial para a dona Cida, dos bairros das Missões, que é um ouvinte nossa, me mostrou um problema de lá relacionado com o desperdício da água, cujo desperdício está prejudicando, digamos assim, as moradias, pois está havendo infiltrações nas casas. Dona Cida, muito obrigado pela sua audiência ao nosso comentário e, ao mesmo tempo, grato também por nos ter informado desse problema, que trataremos em breve com a senhora mesmo, que encaminhamento vamos ter que dar para essa problemática. Nós precisamos compartilhar isso com os demais interessados. Portanto, nos aguarde, dona Cida. Um grande abraço para a senhora e para todos os nossos ouvintes. A água, meus amigos, é um bem findável no planeta Terra. Isso quer dizer que ela tem uma quantidade, né, de água doce, água salgada, etc. E a água doce, que é uma quantidade bem menor, ela pode acabar, porque a gente está utilizando e está desperdiçando, como acontece com esse problema das missões, está poluindo, como acontece na maior parte do planeta Terra, poluindo a água. Nós não temos equipamento caro para dessalinizar a água salgada, ou seja, tirar o sal da água salgada, e nós muitas vezes não temos educação, ou não conseguimos dar a educação necessária para que as pessoas realmente economizem água. Cuidem bem da água, retratem a água. Veja que o próprio esgotamento sanitário de Itabira, que é uma obra que na época em torno de 16 milhões de reais, que deveria ir para 25 para contemplar os povoados de Borborema e Brejinho também. Essa obra de esgotamento sanitário é uma obra muito relacionada à questão do meio ambiente. Por quê? Porque trataria a água que a gente joga nos esgotos suja e ela voltaria, né, depois das extrações de tratamentos, ela voltaria com a qualidade que poderia ser utilizada para irrigação, etc. e tal. O problema da água, meus amigos, é um problema sério. Tanto é que a campanha da Fraternidade de 2025, meu querido Wagner Leandro me mandou aqui uma propagandazinha, né, da campanha da Fraternidade de 2025, que o tema é Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom, não é? Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ora, essa campanha da Fraternidade 2025 mostra que a Igreja Católica, sobretudo a teologia da libertação, está preocupada com o problema do meio ambiente. E não se pode falar de meio ambiente sem falar também do desperdício da água. É isso que a gente precisa entender. Não se pode falar de meio ambiente sem falar do desmatamento que ocorre
nas nossas matas, dos nossos biomas, nas nossas caatingas. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é do PCdoB, entregou ao presidente Lula um projeto de inteligência artificial nacional, ou seja, o Brasil deverá ter um programa de inteligência artificial. E nesse programa, contará esse programa com 5 supercomputadores. Para vocês terem uma ideia, já tem um computador, um grande computador, chamado Santos Dumont, e terá mais 4 computadores. Para justamente trata dessa questão da inteligência artificial, cuja inteligência artificial vai tratar da inclusão social, da questão da geração de emprego, como combater o desemprego, da questão da produção, não é? Da questão da saúde, educação e meio ambiente, que é o tema que a gente está aqui trabalhando com vocês. Ou seja, a inteligência artificial, ao invés de servir para assassinar pessoas, no Brasil, no governo Lula, a inteligência artificial deve servir para ajudar as pessoas, não é? Tanto é que os dados que já se coleta através da ajuda dessa inteligência dá conta de que houve uma redução no desmatamento no Brasil em 62%. Uma redução do desmatamento, o que é uma coisa muito importante para o meio ambiente. Se você reduz o desmatamento, você aumenta a quantidade de chuva, ou seja, a água que Dona Cida se preocupa com os efeitos negativos dela no bairro das Missões, ela pode ter uma quantidade maior de chuvas, que tanto Dona Cida como todos nós gostaríamos que tivesse, por exemplo, nessa região do Bajaú, mais chuvas. Se você reduz o desmatamento, você aumenta a quantidade de chuva, não é verdade? Ao mesmo tempo, a inteligência artificial deve servir para aumentar a internet, para as pessoas ficarem informadas. Até porque o Brasil, segundo as informações que a gente leu no Portal Vermelho e repercutindo no blog de Dedé Rodrigues, que a pessoa inteligente de Itabira não pode deixar de acessar, nós somos o 13º país no mundo em produção científica, ou seja, a gente está bem adiantado nesse negócio. O 13º país, nós temos mais de 190 países. Nós somos o 13º no mundo em produção científica, o que significa que a gente está evoluindo em todos os aspectos da inteligência artificial, do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico com o governo Lula, porque o governo anterior tinha ódio da ciência, ódio das vacinas, ódio do conhecimento, ódio da educação, ódio de Paulo Freire. Ao contrário, o governo Lula, agora, pelo trabalho do ministro de Ciência e Tecnologia, da ministra, né, Luciana Santos, está havendo, em parceria com outros setores do governo, a produção de equipamentos que faltaram na pandemia. É um investimento bilionário hoje para aqueles equipamentos que faltaram lá na pandemia, máscara, vacina e tanta coisa que morreu muita gente por causa disso. O Ministério hoje da Saúde e o Ministério de Ciência e Tecnologia estão trabalhando juntos no governo Lula para produzir mais equipamentos, para a gente se prevenir contra as próximas epidemias, pandemias, que inevitavelmente, infelizmente, virão. Portanto, meus queridos e minhas queridas, a água das missões, que precisa ter um direcionamento melhor e precisa servir ao povo, e serve, mas precisa deixar também de prejudicar, porque se infiltra nas casas, prejudica. A inteligência artificial do Ministério de Ciência e Tecnologia a serviço do desenvolvimento do Brasil, não é? E, sobretudo, a proteção do meio ambiente. 3 temas interligados, a partir de Itabira para o Brasil e para o mundo. É assim que a gente entende as coisas, é assim que a gente defende. Portanto, eu espero que esse meu comentário de hoje tenha mostrado a relação que há entre a água
a inteligência artificial, o meio ambiente, os problemas dela, mas sobretudo, a preservação dessa água e o bom uso dela. É assim que a gente pensa como deve ser tratado um bem tão importante que significa a vida e não pode ser desperdiçado, ou desperdiçada no caso da água. Um grande abraço, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, dona Cida.